Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2, vamos ler. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Palavra de Deus. Lemos os versículos e tu sabes, Senhor, que não temos palavras que o povo precisa ouvir, mas o Senhor tem as palavras, o Senhor tem as direções, e eu lhe peço, sejam as tuas palavras, seja a tua direção, seja o teu propósito, nada mais, nada menos. Confirma, é a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Dê glória a Deus e tome assento. Estava orando ao Senhor e clamando ao Senhor. Que mensagem é essa da nossa última quinta-feira? E o Senhor me deu o tema, mas as palavras virão, eu creio, na misericórdia de Deus. Quando Ezequiel passa a nós este relato, é o relato da vocação de Ezequiel, do chamado de Ezequiel e da visão do rolo do livro que Deus fala para Ezequiel, logo nos textos a seguir, para ele tomar o rolo e comer dele, que na boca fica doce como mel, mas no ventre amargo como fel. E isso já é a revelação do ministério dele e também a revelação do que é a palavra. A palavra de Deus, ela pode produzir tanto mel quanto fel. Mel quando nós obedecemos, João 14, 23. Fel quando nós desobedecemos a palavra, Apocalipse 22, 21, de 11 a 15, ou 20, de 11 a 15. Então, ele está recebendo aqui o seu chamado, e Deus fala com Ezequiel algumas coisas que é difícil de ouvir, e eu me lembro quando cheguei para Anápolis e descobri que Anápolis tinha muito crente, e o meu propósito era ganhar almas, e fiquei decepcionado com esse tanto de crente, porque eu queria ganhar almas numa cidade tal, e Deus falou para mim, mas eu te mandei para cá, foi para pregar o evangelho para os crentes. E aí eu fiquei com o coração mais doído ainda, por algumas coisas. E quando o Senhor falou comigo, eu disse, então, mas como que é isso, Senhor? A gente prega, mas eles não ouvem. E aí Deus me levou na passagem de Ezequiel 2 e 3. Só Ezequiel, Deus fala para Ezequiel aqui, eu vou te mandar pregar e você tem que pregar. Mas esse povo é casa rebelde. Deus repete casa rebelde várias vezes. É casa rebelde, é de dura serviço, não vão ouvir. Aí, no capítulo 3 fica mais claro quando ele diz assim, se eu te mandar falar, você fala, e a pessoa injusta continuar no seu caminho injusto, ela vai morrer, mas o sangue dela não vou requerer de ti. Mas se eu te mandar falar e você não falar, e o injusto e o justo que morrer no caminho do injusto, eu vou requerer o sangue dele da sua vida. Então, por que Deus quer falar a uma casa rebelde? Sabendo que eles não vão ouvir. É porque para Deus não haverá naquele dia um inocente sequer. Deus sempre vai falar o que tem que falar com o seu povo. Nunca faltará profeta na terra. Se nós morrermos, virão outros. Se nós abandonarmos o caminho, virão outros profetas. Porque a palavra de Deus será anunciada na terra até que tudo seja destruído. A palavra de Deus nunca calará na terra. Haverá fome de palavra? Sim,
mas sempre haverá um remanescente fiel, sempre haverá uma lâmpada acesa para Israel, para o povo de Deus. Então Ezequiel recebe essa comissão, e ele, sabedor disso, se levanta para Deus, e ele tem experiências com Deus, vastas, perfeitas, maravilhosas, e só que o ministério dele é um ministério de muita dor, é um ministério que Deus vai tirar a esposa de Ezequiel e falar para ele não chorar. E a esposa de Ezequiel era a menina dos olhos de Ezequiel, e Deus queria falar com o povo. O templo era a menina dos olhos do povo, e Deus ia tirar o templo, e não queria que o povo chorasse pelo templo, assim como ele usa Ezequiel para falar isso, perdendo a esposa e não podendo chorar por ela. Então, muita amargura, muita dor. Mas o que eu quero me ater aqui, nessa passagem, é o que Deus disse a Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. E nós ministraremos, o Senhor nos dando palavras sobre o tema, põe-te em pé para os propósitos de Deus. Essa é a última mensagem que Deus quer falar conosco na campanha do concerto. Põe-te em pé para os propósitos de Deus. O problema nosso é que nós temos disponibilidade, voluntariedade, tudo que é prazer, para nos colocar de pé para os sonhos nossos, para os propósitos nossos, para aquilo que nós imaginamos que é bom para nós, que é bom para a família. Mas Deus está falando conosco: põe-te em pé para os propósitos de Deus. Muitas vezes nos colocamos rapidamente, brevemente de pé, para os nossos propósitos, e vivemos ruínas, vivemos prejuízos. Nós estamos cheios de prejuízos por causa dos nossos propósitos. Nós estamos cheios de dores por causa dos nossos propósitos. Nós estamos cheios de insatisfações, perdendo sentidos por causa dos nossos propósitos. Eu olho para Elias, missionária Rosa. Elias, ele se levanta um gigante, e ele desafia os profetas de Baal, ele desafia sobre a respeito da chuva, e agora ele está diante do palácio de Acabe e Jezabel, e tendo sido aquele gigante do Carmelo, onde Deus derramou fogo e glória, mas agora ele está diante do palácio, depois de toda a glória de Deus derramar chuva torrencial, etc., mas ele recebe uma ameaça de Jezabel, e quando recebe a ameaça, ele vai errante para o deserto, deixa o moço, e ele começa a tomar atitudes de solidão, de ostracismo, de depressão, e ele vai para debaixo de um pé de zimbro. E por que é que ele vai para debaixo do pé de zimbro? Porque Elias não viu os seus propósitos realizados. Os propósitos de Deus estavam acontecendo, mas para Elias não valia mais. Não vale mais ficar fazendo isso, não vale mais esse ministério de fogo, esse ministério poderoso, não vale mais. Por quê? Porque Jezabel e Acabe não se converteram, e o meu propósito era que eles se convertessem. Então ele vai para debaixo do zimbro e diz: não quero viver mais, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero a morte, tira a minha vida, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, ou seja, os meus propósitos agora não tem mais sentido. E isso é muito sério, porque muitos de nós, ao não ver o que Deus está fazendo, e também ao não ver os resultados que queríamos ver, abandonamos o ministério,
abandonamos o servir a Deus, abandonamos o culto, abandonamos a linha de fidelidade, porque Deus não atendeu conforme o meu propósito. Alguém está entendendo isso? Porque Deus não atendeu o meu propósito. E Deus não nos chamou para termos propósitos. Escute bem claro isso na campanha do concerto. Preste atenção em nome de Jesus Cristo. Deus não nos chamou para os nossos propósitos. Quando Deus nos chamou, Ele tinha propósitos. Você entendeu isso? O problema das solidões, o problema das angústias, o problema da falta de sentido para muitos, é porque eles querem que seus propósitos se cumpram. Mas nesta noite Deus está falando conosco: põe-te em pé para os meus propósitos. Põe-te em pé para os meus propósitos. Elias nunca vai pôr-se de pé mais. Isso é lamentável, porque poderia. Deus vai tirar ele debaixo do zimbro, sim ou não? Vocês conhecem a história de 1 Reis 19, 1 a seguir. Ele vai chegar, o anjo vai chegar e dizer: Elias, come e bebe, não é aqui o teu descanso. Tem coisa para você fazer. Deus tem propósitos com você. Ele vai comer e beber e vai dormir de novo, porque ele não está animado para cumprir o propósito de Deus. O anjo chama ele de novo e insiste com ele, porque Elias era fiel. Elias, acorda, Elias, come e bebe, não é aqui o teu descanso. Eu não posso sair daqui enquanto não ver você levantar e caminhar. Come e bebe. Elias come e bebe e recebe uma força naquela comida. É interessante que ele precisou de porção dobrada para receber a força. Por quê? Porque o propósito dele era outro. E isso fica claro nos seguintes passos de Elias. Deus fala com Elias: Elias vai, 40 dias, 40 noites, a força da comida acaba e ele vai para onde? Para dentro de uma caverna. E ele vai para dentro da caverna angustiado. Ele está com um problema para resolver. Porque quando Deus entra dentro da caverna para falar com ele: Elias, o que fazes aqui? Deus usa a palavra aqui, porque ele está dentro. Elias diz: só ficou eu. Olha os problemas. Eu te honrei. Só eu que te honro, só eu que sou fiel. E isso é perigoso para os nossos corações, queridos irmãos, quando nós pensamos que somos nós que fazemos mais do que os outros, que só nós somos fiéis, que só nós fazemos diferença. Não, senhores, não, senhoras, tem muita gente fazendo diferença no céu. Mas essa decepção dele faz com que Deus fale com ele. Preste atenção, por favor, em nome de Jesus. Dentro da caverna. Por que é que Deus vai para debaixo do zimbro através do anjo? E por que é que Deus vai para dentro da caverna pessoalmente? Porque Elias tinha um currículo de fidelidade com Deus. E quando a pessoa é fiel, Deus está com ela. Deus quer animá-la, Deus quer fortalecê-la, Deus quer esclarecer coisas. E Deus está querendo esclarecer para Elias, mas Elias levanta debaixo do zimbro, mas não levanta espiritualmente. Eu defendo isso pelo texto que se segue. Deus fala com ele: Elias, eu tenho mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Não é só você. E aí Deus fala com ele: Elias, sai para fora. Ou seja, Deus entra: que fazes aqui?
conversa com ele, mostra o que tem que fazer, e agora Deus vai para fora da caverna e diz: saia para fora. Entenda, Deus não foi tirar ele da caverna, Deus foi esclarecer a ele dentro da caverna. Se você entrou, Elias, agora saia. Deus não é Deus de mariquinhas, Deus não é Deus de calça frouxa, de saia frouxa, de gente que vive reclamando da vida dia e noite, dizendo: por que Deus não me olha, por que Deus não me vê? Ora, pare com isso. Deus olha, Deus vê, Deus é vivo, Deus é presente, Deus não é caduco, Deus não é surdo, Deus não é cego, Deus está em todo lugar, vendo todas as coisas. E Deus fala para ele: saia. Escute, o lugar onde você se colocou é você que sai daí. É sério. O pródigo se coloca para ser livre, ele se levanta para os seus propósitos. E por causa dos seus propósitos, ele gasta tudo dissolutamente. Se envolve com todas as coisas que na sua época poderia se envolver. E agora ele está num lugar onde se cuida de porcos. Na época dele, quem sabe um mangueiro, não havia chiqueiro. E ele está ali desejando comer o que se dava aos porcos, por causa do propósito dele. Muitas vezes, escute, muitas vezes por causa do nosso propósito nós vamos para o lugar de porcos. E bem patrocinado ainda, porque ele pegou muito dinheiro para ir para o lugar de porcos. Cuidado, porque o diabo continua patrocinando. Cuidado, porque o diabo continua dizendo: todos esses reinos eu te dou se prostrado me adorares. Ele continua com as mesmas propostas. Ao nível de cada um elas vão diversificando, mas o sentido é o mesmo. E o pródigo, tendo levantado para os seus propósitos, foi para o lugar que se cuida de porcos. Mas quando caiu em si, se levantou para os propósitos do pai. E quando ele voltou, ele volta porque o pai foi lá buscar? Não, o pai ficou esperando. No caso de Elias, o pai sai fora da caverna e diz: vem, sai para fora, Elias. O pai ficou esperando. No caso do pródigo, o pai ficou esperando. Por quê? Porque eles conheciam a verdade, eles sabiam quem era o pai, e eles precisavam de tomar decisões. Deus não é Deus de mariquinha, Deus não é Deus de calça frouxa, Deus não é Deus de saia frouxa, Deus não é Deus de covarde, Deus não é Deus de quem cruza os braços, Deus não é Deus dos murmuradores, Deus não é Deus dos caluniadores, Deus não é Deus dos fofoqueiros, Deus não é Deus dos maledicentes, Deus não é Deus dos reclamões, Deus é Deus dos que se levantam, ainda que fracos, porque mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Eu coloco uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Deus não é Deus de quem corre dos cultos, Deus não é Deus dos covardes, Deus é Deus de quem diz: mesmo assim, adorarei o nome dEle e com Ele estarei. Entendam, nós temos que nos colocar de pé, não para os nossos sonhos. Você aceitou Jesus? Quem aqui já aceitou Jesus? Quem aqui tem Jesus como seu único Senhor e Salvador? Então você não tem sonho. Nós morremos com Ele no batismo. Romanos 6, nós morremos com Cristo no batismo. Se você de fato tem Jesus e é de Jesus, se batizou, então você agora vive para Ele. Você agora vive para Ele.
você agora vive para Ele. Você agora vive para Ele, não é para você, é para Ele. Rabaxandarai. Nós lemos aqui, terça-feira, segundo aos Coríntios 5,15, e Ele morreu para que nós, os que vivemos, vivamos não para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Se você é de Deus, você vive para Deus. Pastor, então eu não caso, pastor, então eu não tenho profissão, eu não posso fazer uma faculdade. Para com isso, é hora de maturidade. Nós vivemos para Ele, Ele tem para nós as direções, Ele tem para nós as direções, Ele tem para nós as direções, os propósitos Ele tem para nós. No dia que nós convertemos, Ele tem um histórico de direções para nós. O dia que nós nos convertemos, Ele tem um relatório para nos mostrar que devemos seguir. Ele chegou para Elias, ainda tem 2 reis para ungir, ainda tem um substituto para você ungir também. Elias, não é a sua vontade, é a minha. Elias, observando o texto, não vai ungir os reis que Deus pede. E ele agora vai ungir só o substituto, porque o substituto usou de sabedoria e não deixou ele. Mas ele não está afim de ungir reis e nem de ungir substituto. Mas ele é fiel. Mas Ele é fiel. Abre bem os teus ouvidos. Ainda que aconteça o que acontecer, não desista de ser fiel. Não inventa maneira de servir a Deus. Já está aqui a maneira de servir a Deus. E uma delas lemos nesta noite, 12:14 de Hebreus: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se alguém quer ver Deus, paz e santificação, paz e santificação, na Canamassai, ficarão de fora, aleluia. A palavra de Deus é clara, ficarão de fora os beberrões, os amantes de si mesmo, ficarão de fora os efeminados, ficarão de fora os prostitutos, os idólatras, os cães, ficarão de fora aqueles que usam de facções, de dissensões, aqueles que praticam obras semelhantes, ficarão de fora. Você quer subir para encontrar Jesus? Continua fiel, permaneça fiel. Se perdermos tudo nessa terra, ainda ganharemos o céu. Permaneça fiel. Um dos segredos é permanecer fiel. Elias vai falar, vai sobrar só Eliseu. Chega para Eliseu, você vai ter que matar esse boi. Não, deixa tudo. Não, você vai ter que ficar. Não, não te deixo. Não, mas você fica aqui. Não, eu não te deixo. Fica aqui, não te deixo. Não, o que você quer então? Eu quero porção dobrada. Se você me ver subir. Sempre regras, Deus já mandou ungir, mas ele está com um problema, mas Deus manda buscar Elias, porque ele era fiel, um redemoinho, carros e cavaleiros de fogo, e Elias sobe ao encontro de Deus. Fica Eliseu, eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você. Põe-te em pé nesta noite para os propósitos de Deus. Põe-te em pé nesta noite para aquilo que Deus tem com você no ano de 2024 para frente. Põe-te em pé nessa noite. Não interessa se o seu marido te decepcionou, não interessa se a sua esposa te decepcionou, não interessa se os seus filhos te decepcionaram, não interessa se os seus pais te decepcionaram, não me interessa se o mundo se levantou contra, se todas as pessoas estão contra. Interessa nesta noite é que você se ponha de pé para os propósitos de Deus. Ponha-te de pé para os propósitos de Deus. Ponha-te de pé para os propósitos de Deus. Quer ouvir uma palavra de bênção para a sua vida? Põe-te em pé para os propósitos de Deus. Tem gente que tem as suas desculpas para não se colocarem de pé para os propósitos de Deus, e são diversas.
Tem umas que são desculpas até à altura, mas nunca com a razão de se colocarem não prontos, não dispostos ao propósito de Deus. Por exemplo, tem gente que desistiu de ajudar os outros, porque a decepção é muito grande, e é mesmo. A maioria das pessoas que você ajuda te decepcionam. Isso é fato, infelizmente. Mas Deus mandou a gente fazer olhando para as pessoas ou olhando para Ele? E quando a gente faz para alguém, a gente fez para quem? Então você nunca deve se decepcionar. Se você fez para o Senhor e o Senhor recebeu. Continue fazendo, porque não é para a pessoa primeiro, é para o Senhor que nós estamos fazendo. Aramasudai. Quer uma obra linda que faz diretamente para Jesus? Os irmãos invisíveis, porque aqueles lá são nada para a sociedade, mas servindo a eles, Jesus diz: quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Quando fizeste aquele que precisava, eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, estava sem veste, me deste de vestir, estava preso, foste me visitar. Foi a mim que vocês fizeram. Não desista de fazer o bem. Põe-te em pé para fazer o bem, põe-te em pé para ajudar alguém, põe-te em pé para ser alguém que o Senhor se agrade naquele dia, possa dizer: a mim você fez. Aleluia. Então tem muita coisa que a gente tem justificativa para não continuar, mas Deus quer que continue. Continue brilhando, continue resplandecendo, continue servindo, continue, não pare, não desista. O dia que você para, a força para. O dia que você para, a luz para de brilhar. O dia que você para, o fruto para de produzir. O dia que você para, as folhas começam a murchar da árvore. Não pare, vá para de perto do ribeiro das águas, lance as raízes nas águas. Ei, resplandeça a glória de Deus, põe-te em pé. Outros como Davi, segundo Samuel, capítulo 12, Davi, versículos 20 por ali, se não me engano, Davi, ele se põe em jejum, em lágrimas, porque a criança de Batseba está doente, e ele não quer que morra, e aí está todo mundo preocupado com Davi, mas aí a criança morre. Depois que a criança morre, Davi se levanta, toma banho e vai comer. A Bíblia diz: e Davi se pôs de pé, e levantou, tomou banho, comeu. Aí os camaradas chegaram para ele: mas tu estava choroso, estava ruim, estava angustiado, nós todos preocupados. Agora a criança morre, tu levanta e está tudo bem? Ele disse: agora não tem mais jeito. Não adianta eu ficar chorando e jejuando, acabou. Agora ela não vem a mim, mas somos nós que vamos a ela, a criança. O que Deus quer falar conosco nessa passagem? Pare de fazer do seu luto a sua desculpa para não fazer mais nada. O que você tinha que fazer enquanto tinha vida, agora morreu, vai tomar banho, vai trocar de roupa, e a vida está te esperando. Levanta-te para a tua vida. Quem morreu já partiu para a eternidade, agora você vai ter que dar conta da sua vida. Levanta, vai tomar banho, em nome de Jesus, vai vestir uma nova roupa, em nome de Jesus, vai fazer alguma coisa, põe-te em pé. E luto aqui, para o caso de Davi, foi uma criança, mas para nós tem muitos lutos. A psicologia fala sobre isso, os lutos que temos que enfrentar, as perdas daquilo que morreu. Quem sabe eu estou falando para pessoas que a esperança morreu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala de duas esperanças no mínimo. Por isso que a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Como assim que alguém pode crer contra a esperança? Porque a esperança é a crença, ou não é? A fé é a certeza daquilo que se... Então que contradição é essa aparente? Abraão creu contra
A esperança, ele está revelando para mim duas esperanças, a esperança natural, a esperança dos homens, e a esperança naquele que pode fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele creu contra essa esperança, naquela esperança, que ele é todo poderoso, Rabacandarai. Se a sua esperança na terra morreu, é hora de olhar para o céu, e ter esperança naquele que é o Todo-Poderoso. E eu te digo categoricamente, nada para na frente dele, ele é Deus. Põe-te em pé, não adianta reclamar, tem que levantar. Sabe quando você está numa guerra, que o seu amigo está na batalha, mas ele morre, não tem como nem você chorar, tem que lutar, tem que guerrear, tem que batalhar, meus irmãos. A guerra está travada, como diz o pastor Isaías aqui. O diabo não está brincando de ser diabo, muito mais agora. Veio matar, roubar e destruir. Ele anda rugindo como se fosse um leão, procurando tragar as pessoas, aniquilá-las. Ele quer acabar com a sua fé, ele quer acabar com a sua esperança, ele quer acabar com o seu casamento, ele quer acabar com a sua família, ele quer acabar com a sua comunhão, ele quer acabar com o seu ciclo de amizade, ele quer acabar com tudo que te faz sorrir. O diabo não está brincando de ser diabo, mas há uma esperança. Põe-te em pé para os propósitos de Deus, e ele te garantirá. Não é hora de brincar de ser crente, é hora de ser crente. É por isso que eu fico contrariado quando a pessoa usa a desculpa. Mas isso aí é porque quer que a gente vai na igreja, quer que vai para a igreja. Irmão, Deus quer você na casa dele. Deus está falando com você nesta palavra. Por acaso alguma coisa gostosa da parte de Deus está vindo em seu favor nesta noite? Lá na sua casa você não tem isso. É na casa de Deus onde ele reúne os seus filhos para falar conosco. Mas o anticristo, com seu espírito, está dizendo para as pessoas: não precisa congregar, não precisa ir na igreja, você é isso, você é aquilo, você já é o alvo do coração de Deus, Deus já te ama demais, Deus já fez tudo para você. Olha, você não precisa, você só preocupa em crescer nessa terra, você só preocupa em conquistar nessa terra, você só se preocupa em ficar rico nessa terra, você só se preocupa em ser feliz nessa terra. Isso é conversa de Satanás. Jesus Cristo está te dizendo: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você quer me seguir, perdoa as pessoas. Se você quer me seguir, ofereça outra face, anda a segunda milha, dá também a capa. Se você quer me seguir, entenda, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Põe-te em pé, deixa o luto. Não é hora de olhar para quem morreu, é hora de levantar e viver os propósitos de Deus. O senhor está sendo muito duro. Não, estou sendo correto e pregando o que o Espírito Santo está colocando na minha boca. Eu não invento mensagem, o Senhor está falando comigo e está falando com você. Deixa o luto, deixa o luto, é hora de levantar a cabeça. Pastor, mas eu perdi demais na minha vida. Aprenda com as perdas, te enriqueça com as perdas. Deus não dá traumas, Ele dá experiências. Deus não para seu povo, Ele trabalha seu povo. Deus não prostra seu povo, Ele levanta seu povo. A Bíblia diz em 2 Samuel 23, de 8 a seguir, que Samar se levanta e vai para o meio do campo de lentilha, põe-se em pé lá no meio, ele põe-se em pé no meio do campo de lentilhas. Espera aí, mas ele já não tinha essas lentilhas há algum tempo, e os filisteus já não iam lá roubar? Ele já não tinha perdido essas lentilhas algumas vezes, quando chegava na hora da colheita? Só que teve um dia que ele falou: eu vou me colocar de pé.
Basta. Nós temos que nos colocar de pé com esse basta, em muitas ocasiões. Chega! Basta! Agora é hora de vitória. O campo de lentilha quem me deu? Foi Deus. Foi Deus que me deu o campo? Foi. Então Ele vai me ajudar a manter o campo. Se Ele me deu o campo, Ele me ajuda. Vou usar um exemplo aqui, meio grotesco, mas serve porque veio na minha mente. E eu lembro que quando foi trocar um carro, chegou uma pessoa para mim, falou, não, esse carro é para o senhor. Eu falei, não, meu filho, está fora do meu orçamento, não tem jeito, acabou, nem conversamos sobre isso. Não, mas ó, o senhor pode, vai dar certo por isso, isso. Ele foi fazendo umas coisas que ele nem me conhecia. E no final ele ainda falou assim, leva o carro, daqui 30 dias o senhor volta aqui para a gente assinar os documentos. Eu falei, rapaz, mas você nem me conhece. Aí eu falei, Deus está falando, eu vou levar. Fiquei 2 semanas com vergonha de andar no carro, porque não me achei merecedor, e não me acho. E também fiquei com vergonha dos irmãos pensar que eu estou fazendo coisa errada. Mas Deus deu o carro. Aí veio onde eu quero chegar, aí veio uma preocupação, meu Deus, o IPVA desse carro. Eu não vou dar conta de pagar o IPVA do carro. Aí Deus falou assim, não fui eu que dei o carro? Porventura daria o carro e não pagaria o IPVA e não daria o petróleo? Deus me deu o campo de lentilha, então eu tenho que defendê-lo, eu tenho que mostrar alguma coisa. Deus te deu o emprego que você está nele, Deus te deu a profissão que você tem, Deus te deu a faculdade que você tem, Deus te deu o casamento que você tem, Deus te deu autoridade para ser sacerdote na sua casa. Levanta-te, põe-te em pé e vai para o meio do campo de lentilha e batalha, porque o Senhor vai operar um grande livramento. Alguém está entendendo essa palavra? Põe-te em pé e vai para o teu campo de lentilha, não é o campo de lentilha do vizinho não, o teu. Samar poderia estar olhando para o outro campo de lentilha e dizendo, aquele lá é mais bonito que o meu, aquele lá. Pare de olhar para o vizinho, olha para o seu campo de lentilha. Pare de olhar para o marido dos outros, das outras. Pare de olhar para as esposas dos outros. Pare de olhar para os filhos dos outros. Olhe para o seu campo de lentilha. Não perca o foco da fidelidade. O campo de lentilha é o seu. Onde Deus vai te dar vitória é no seu campo de lentilha. A cura, a vitória completa está lá no seu campo de lentilha. Pega a espada, vai lá para o meio da lentilha, levanta, saca a espada, aleluia, e diga, agora ninguém mais passa por aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, e parece coisa de criança, mas não é. Você acredita nessa palavra? É Deus que está falando conosco, sim ou não? Você pode chegar lá na sua casa, por exemplo, esperar que está todo mundo dormindo, ou sei lá, que saiu, e vai lá para o meio da sala, no centro da casa sua lá, e levanta assim a mão, assim, fala, Senhor, a espada está na minha mão aqui, e esse é meu campo de lentilha, e a partir de agora vai cair tudo quanto é inimigo dessa casa, tudo que é inimigo desse lar, vai cair por terra, em nome de Jesus. Quem manda aqui é o Senhor, eu sou serva tua, eu sou servo teu, eu sou escolhido, essa casa foi o Senhor que deu, então Satanás vai saindo correndo agora, em nome de Jesus. Ramacachandaraia, é hora do povo levantar, pôr-se em pé para os propósitos de Deus e usar assim a autoridade que Deus nos deu para o propósito. Diga, se eu estou, bem forte, se eu estou no centro do propósito de Deus, levanta a mão e diga, então, eu tenho autoridade para vencer as minhas guerras. Oh, aleluia!
É hora de consertar a vida, porque com Deus nós somos mais que vencedores, por meio de Jesus Cristo que nos fortalece. O texto diz bem claro: e naquele dia Deus operou um grande livramento. Que dia? O dia que ele pôs-se em pé para defender o que Deus lhe deu. Deixa de covardia, deixa de preguiça, deixa de abrir essa boca para reclamar da vida, e começa a abrir para falar com quem resolve. Um dos banners que coloquei no Facebook e no Instagram diz assim: Deus não quer ouvir as suas murmurações, Ele não está preocupado com elas, Ele quer ouvir as suas orações. Ele está preocupado com as suas orações, Ele está preocupado com as suas petições. Clama a mim, responder-te-ei, Kanashadaia, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Kanamassura, Adabassaia. Em nome de Jesus, para de usar a boca para vencer, para ser vencido. Para de usar a boca para amaldiçoar as suas coisas. É hora de usar a boca para orar ao Deus que estende a mão, ao Deus que tem. Você dá conta de levantar a sua mãozinha e dar glória a Deus e abrir a sua boca e dizer: daqui para frente é com Deus. Você terá argumentos profundos, perfeitos, para ficar prostrado. Mas se queres vencer, mesmo sem argumento, se levanta e põe-te em pé. É nesse estado que Deus vai falar com você. Esse homem teve um ministério fantástico, porque ele pôs-se em pé para os propósitos de Deus. Poderemos ter resultados que nunca tivemos até hoje, se hoje nos colocarmos de pé para os propósitos de Deus. Mas tem que ser para Deus. E olha, advertência, alerta. Muitas vezes você não vai saber quais são eles, mas uma coisa você sabe: o caminho da fidelidade me faz permanecer nos propósitos. Diga: o caminho da fidelidade me faz permanecer nos propósitos. Eu costumo dizer que se Deus olha para você e vê a sua fidelidade, fidelidade não compra Deus, irmãos. Fidelidade me faz no trilho de Deus. Mas se Deus olhar para ti e ver a fidelidade, e a porta se abrir e você não está vendo, Ele te empurra para passar por ela, porque você é fiel. Deus honra a fé. Deus honra a fé que eu estou dizendo, é a fé de confessar e de ser de Jesus. Deus honra. Deus vai honrar a sua história. O pródigo pôs-se em pé e voltou. A surpresa dele, o pai não queria saber de história, do que aconteceu. O pai queria que ele tomasse um banho, que ele vestisse vestes novas, que colocasse o anel nos dedos, sandálias nos pés, e entrasse para a festa do Cordeiro. Põe-te em pé e muita coisa vai mudar. Eu noto você, tanto que você está distante de Deus, o tanto que está longe de Deus, e o tanto que Deus está falando conosco nessa noite. Saia desse luto, saia dessa morte. Não haverá mais tempo, dependendo de onde chegarmos. Não haverá mais tempo. Não haverá como voltar atrás. Haverá um desespero, uma angústia, como houve no caso de Hebreus 12, 15 a seguir, a amargura no coração de Esaú. Ele viu que fez besteira. Ele disse: olha, para que me adianta o direito de primogenitura?
Se eu aqui morro de fome, ora, um caçador morreria de fome? Um exímio caçador? Murmurações, reclamações, lamúrias, sem fundamento. É isso que está na boca de muita gente. Mas o Jacó disse: não, eu te dou aqui o guisado, na hora. Um desobediente valorizou o que um fiel desprezou. Muita gente, eu lembro das mensagens, muita gente não estaria mais dentro da igreja, mas Deus trairia lá de fora prostitutas, drogados, idólatras, lavaria, limparia e colocaria aqui dentro. Vender o direito. Para ele era uma coisa que se equipara a um prato de comida, só que o direito de primogenitura, uma das coisas mais lindas, além de coisas materiais, a metade do bem, a metade dos bens, etc, etc. Não, a coisa mais linda, ele tinha o direito de falar com Deus face a face. Esaú não vai falar, mas Jacó vai falar com Deus, mesmo sendo Jacó, porque não desprezou, pelo contrário, valorizou o direito de primogenitura. Valorize o seu direito de primogenitura. Você está dentro da casa de Deus por enquanto. Valoriza. Não venda o seu direito para aquele menino lá fora que quer passar a mão, que quer lambuzar, que quer fazer anarquia, sujeira. Pare de ficar olhando para aquilo que te toma o direito de primogenitura. Você está dentro da casa de Deus. Aqui você ouve Deus, aqui você tem Deus, aqui Deus tem um propósito na sua vida, aqui Deus tem algo para escrever na sua história. Acorda e põe-te em pé. Não despreze a riqueza de Deus. Esaú agora vai chorar, com lágrimas, com muitas lágrimas. Só que não deu mais tempo de arrepender. Não tinha arrependimento nele mais. Enquanto há arrependimento, o Senhor ainda tem uma oportunidade oferecida. Põe-te em pé para os propósitos de Deus. Por isso, põe-te em pé na vida de santificação. Põe-te em pé na vida de oração. Põe-te em pé na vida de jejum. Põe-te em pé na vida de frequência da casa de Deus. Põe-te em pé na leitura bíblica. Põe-te em pé para perdoar, como aprendemos. Perdoe sem colocar preço nisso, sem colocar propósito. Eu perdoo se você fizer nada. Perdoa. Põe-te em pé e perdoa. Põe-te em pé para ser adorador, que adora em espírito e em verdade. Põe-te em pé para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Põe-te em pé para ser voluntário, para servir o Senhor com alegria. Põe-te em pé para usar a fé que está contra a esperança desta vida, mas com a esperança naquele que é todo poderoso e é a esperança da igreja. Põe-te em pé, deixa o seu luto. Põe-te em pé, deixa o seu zimbro. Põe-te em pé, deixa a sua caverna. Põe-te em pé, vá para o meio do campo da tua lentilha. Fique sobre os pés. Aramassu, andaragás. Eu quero fazer um apelo. Você que não quer vir à frente, não venha. Mas eu quero fazer um apelo. Quem quer se colocar de pé, segundo o que a palavra disse, vem à frente. Só os que querem. Quando a gente põe-se em pé para Deus, ninguém é culpado de nada. A gente é culpado. Olha, duas pessoas, uma que não está de pé para Deus. Acontecem as coisas, mas também meu marido, também minha esposa, também meu filho, também o emprego, também meu patrão, aquele homem não gosta de mim, aquele não sei o quê. Agora uma pessoa de pé para Deus, preste atenção. Uma pessoa de pé para Deus. Nossa, o que eu deixei de fazer?
Senhor, eu errei em alguma coisa. Senhor, me revela, o que está faltando em mim? É diferente quando você está de pé para Deus. Quando a gente está de pé para Deus, a culpa sempre é nossa. Onde eu falhei, onde eu errei, onde eu me enganei. Agora quando a gente não está de pé para Deus, nossa, fulano de tal, ciclano de tal, essa igreja, são atitudes covardes. E eu digo covarde no sentido da palavra mesmo. Uma pessoa, uma certa ocasião, deixou de vir na igreja porque eu pedi para levantar a mão para adorar Jesus. Meu Deus do céu. Em vez de falar assim, que bom que o pastor está nos advertindo que no culto a gente adora, que no culto a gente tem que prestar um culto com fervor, na alma. E fervor não é gritar primeiro, irmãos. Fervor é o que sai da alma, que a gente expressa. Tem que ter vida. Não, pastor, mas o meu marido está um capeta. E aí, por causa disso, Jesus não merece mais. E por causa disso, você não vai guerrear mais, não vai lutar mais. Aí você vai para debaixo do seu zimbo e vai pedir a morte. Está certo isso? É aí que você tem que guerrear. Vai lá para sua casa, levanta a espada e expulsa o demônio. Em nome de Jesus. Pastor, a minha vida está derrotada, acabou minha história. O que eu faço? Põe-te em pé para Deus, para você ver. O Deus que eu conheço da Bíblia Sagrada é um Deus que pega a desgraça, tudo que não vale nada. Mas se tem alguém naquela amargaça da vida e diz, eu preciso de ti, ele vai lá, lava, limpa, santifica, levanta e dá história. Estou trabalhando aqui com ilusão e fantasia nenhuma, estou falando verdade. Sabe qual que é o problema? A maioria dos crentes dentro das igrejas não está fazendo isso. Não faz. Nós temos muitas coisas para reclamar da vida. Não peca não, irmão. O negócio é, não, é porque Deus me entende, eu posso pecar. Quem é que está satisfeito com essa vida de pecado? Deus ou o diabo? E a gente ainda continua dando desculpa. Eu sou fraco, eu não consigo. Quem é forte entre nós? Quem é o rei da cocada preta aqui entre nós? Que diz que é forte e por isso não peca. É a graça de Deus para quem decide. É a graça de Deus para quem decide. É a graça de Deus. Todos nós a partir de mim somos fracos, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, na vida de alguém que diz, eu quero viver para a glória de Deus. É hora de olharmos para Deus, nos levantar para Ele. Vamos supor aqui para a gente orar. Pastor, eu estou com a prática de 20 pecados. Misericórdia. Estou com a prática de 20 pecados. O que eu faço, pastor? Comece a abandonar o primeiro. Mas abandona odiando, porque o pecado, ele é a chave que abre a porta do inferno. Abandona esse, abandona aquele, daqui um pouco você vai abandonar de 10 de uma vez. Porque você vai ver o tanto que é bom tirar a carga do pecado das costas. E começa a viver uma vida que agrada a Deus de verdade. Começa a honrar a Deus de verdade. Não é dentro da igreja com cara de anjo não, é lá fora. Porque aqui quando a gente prega, Deus dá umas revelações
por sua misericórdia, que a gente não é nada sem Deus. Quem que ele pensa que ele é? Quem que ele pensa que está falando isso? Eu não estou falando, quem está falando é o Espírito Santo. Porque Ele conhece nós lá fora. Ele sabe de situações a palavra é outra, mas eu não tenho coragem. Situações de lerdeza lá fora. A palavra é safadeza. Eu fiz um compromisso com Deus de falar tudo que Ele revela no altar, não posso deixar. Safadeza lá fora. E aqui cara de anjo. E aí quando não acontece, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão, a culpa é do fulano. Aqui está assim porque essa igreja não sei o que. Agora olha para quem tem compromisso com Deus, santifica a sua vida e levanta para ver o que Deus está fazendo. Para de brincar com Deus. Deus está trabalhando conosco. Deus falou conosco na campanha do concerto. E o que Deus está encerrando nessa noite é: põe-te em pé para os meus propósitos. Os seus te levaram a fracassos, a angústias, a situações terríveis. Você priorizou coisas erradas, mas agora o Senhor está dizendo: põe-te de pé para os meus propósitos, para a minha vontade, segundo aquilo que eu tenho e quero de você. Põe-te em pé e falarei contigo. Feche os seus olhos. Eu tive a coragem de falar o que Deus ordenou. Agora tenha coragem de falar o que Deus quer ouvir de você. Começar de nós, obreiros do altar. A começar de nós, porque a nós foi dado muito. Todos nós estamos cheios de dons. Todos nós temos autoridade do céu. Mas eu não posso por causa disso. Eu não faço por causa daquilo. Mas esse sistema não estou concordando mais. Minha mulher, você tem que concordar para a gente sair daqui. Não sei o quê. Que vergonha. Eu vou falar isso desprovido de qualquer coisa. Porque o sangue de Jesus tem poder e um homem que se exalta é abatido. Você está numa igreja que você não merecia estar. Eu não merecia. Deus nos deu um lugar para servir com vontade, com coragem, com verdade. Pare de cair no engano de Satanás. É hora de nos levantar. É hora de nos levantar. É hora de produzir. É hora de fazer diferença. É hora de encarar a realidade, encarar os fatos. Fale com Deus. Porque aquele que se põe de pé para Deus vai ouvir Deus, de uma forma ou de outra, sendo de maneira audível ou não, inspirada ou não, soprada ou não, empurrada ou não, mas vai acontecer. Senhor, venha com a tua presença. Perdoa os nossos pecados, as nossas omissões, Senhor. Senhor, perdoa os nossos lábios que pronunciam às vezes palavras desagradáveis aos teus ouvidos. Toca em nós com brasas vivas do altar e purifica os nossos lábios. Eu sei que é uma simbologia. O sangue de Jesus vem e nos lava. Arranca de nós as palavras mortas. Arranca de nós as palavras que produzem morte. Arranca de nós as palavras que nos param, que nos empatam. Arranca de nós as palavras que só trazem mal para nós.
Lava-nos no teu sangue, purifica os nossos lábios, santifica os nossos lábios. Coloca em nossas bocas palavras que edificam, palavras que produzem vida, palavras que nos levantam e declaram a nossa fé. Senhor, coloca em nossas mentes pensamentos de fé, pensamentos de vitória, pensamentos que estão conforme a palavra e vontade do Senhor. Coloca em nossos corações sonhos que o Senhor aprova, e por isso são os sonhos que vêm do Senhor. Como o Senhor colocou um sonho novo no coração de Elias, para ungir reis, para ungir substituto, coloca em nós os sonhos do Senhor, mas não nos deixe fazer como Ele fez, nos faça cumprir os sonhos, os projetos do Senhor. Levanta agora, Senhor, o teu povo, dá comida, dá bebida, fortalece. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão dizendo: eu saio dessa caverna, eu vou para fora, eu quero um encontro com Deus, ajuda esta pessoa agora, ajuda agora, fortalece agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu que lê os pensamentos, antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor sabe o nosso passado, o presente e o futuro. Tu que nos conhece de dentro e por fora, e de fora por dentro, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem somos, conhece as nossas obras. Visita aqueles que estão arrependidos, visita aqueles que estão falando: eu me levanto para o meu campo de lentilha, eu me levanto para vencer, eu me levanto para guerrear, a espada do Senhor está na minha mão, eu vou vencer, eu me coloco de pé para os teus propósitos. Olha para esses, Pai, dá força agora, derrama do Espírito Santo agora, derrama da graça agora, derrama do Espírito Santo sobre estas pessoas, derrama do Espírito Santo sobre estas pessoas, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Você tem poder para levantar, você tem poder. Quando a voz disse: filho do homem, põe-te em pé, Ezequiel decidiu se colocar de pé, mas o texto diz: e o Espírito do Senhor Deus veio sobre mim e me colocou de pé. Espírito do Senhor, venha sobre este homem, venha sobre esta mulher, venha sobre esta moça, venha sobre este rapaz, em nome de Jesus. Venha sobre este adolescente, esta adolescente, venha sobre esta criança. Espírito do Senhor Deus, venha. Aquilo que não consegue, coloca de pé esta pessoa, Senhor, coloca de pé este homem, coloca de pé esta mulher, coloca esse obreiro de pé, coloca esse ministério de pé, coloca esse casamento de pé, coloca essa família de pé, coloca essa vida financeira de pé, coloca, meu Deus, este homem de pé, esta mulher de pé. Aramacai, Barakassou, Barakesai, Barbanaste Kanai, Ariatamasso de Kandaraia. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Garabachandaraia, Orabacandaraçaia. Ouvindo a voz do Senhor teu Deus, obedeça. Ouvindo a voz do Senhor teu Deus, se levante. Ouvindo a voz do Senhor teu Deus, se alegre para caminhar com Ele. Teu
Aplauda o Senhor Jesus, dê glória ao nome dele, dê glória a Jesus. Não te faças esquecido da palavra. Vá alimentando, refletindo sobre a palavra. E se temos decisões novas, teremos uma história nova. Se temos firmeza no que falamos com Deus, experimentaremos, sim, experimentaremos do Senhor. Amém.